Atos capítulo 8. Atos 8. Gente, eu tô mono hoje. Esse meu lado aqui está completamente tapado. Eu não estou ouvindo nada. Eu fui entrar numa de lavar o meu ouvido em casa hoje, porque eu estava com uma agonia e eu não sei o que eu arrumei, fechou tudo. Então eu sei que o som tá bom, mas às vezes eu acho que o som que eu estou ouvindo assim lá no longe. Então, orai por mim nessa hora, para que haja um... É ruim, né? Você fica assim só com um lado funcionando, é esquisito demais. Bom, você achou Atos 8? Atos está aí na Bíblia, gente. Achou? Todos acharam? Diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aonde que aconteceu a perseguição? Aonde? Em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Judéia e o quê? A perseguição começou aonde? Ok. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, detestava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Nós vemos aqui um rebuliço que Filipe causa em Samaria. Mas o começo do capítulo vai dizer que de uma perseguição que se desencadeou em Samaria. Uma perseguição aos cristãos. E nós precisamos entender que nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 2, tem a história, tem o que aconteceu no dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos num mesmo lugar. Mas no capítulo 1, você vai ver que Jesus já tinha falado para os discípulos o seguinte: olha, permaneçam em Jerusalém. O que diz lá? Fiquem em Jerusalém até que do alto, o quê? Caia hambúrguer. Não é tá chovendo hambúrguer. Fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há um poder, há uma promessa que foi feita, e essa promessa será cumprida. Eu tenho uma grande missão para vocês, mas missão sem unção não é nada. Ter uma missão sem a presença não significa nada, só vai fazer você se cansar demais. Eles tinham uma missão, mas ele precisava de um ingrediente fundamental, de algo específico, para que aquela missão pudesse ser realizada. Então, por isso que Jesus disse para ele: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro. Esse outro que ele está falando é o Espírito Santo. E lá em João capítulo 16, você vai ver Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer o homem da justiça e do juízo, do pecado. Quando ele vier, nada mais vai ser como antes. Jesus falava do Espírito Santo de uma maneira toda especial, e ele falava: quando ele vier, vocês precisam conhecer o Espírito Santo. Então ele fala: não saiam por aí fazendo ministério sem o Espírito Santo, porque senão vocês vão passar vergonha.
Senão vocês vão fazer e não vão ver resultado. E aí vocês vão se cansar. Só, sabe, que havia um até que. Fiquem na cidade até que. E eles estavam ali em Atos 2, quando diz a palavra que de repente veio um som do céu. Eles estavam ali para mais uma reunião de oração. Eles estavam ali porque eles se juntavam no cenáculo, 120 pessoas, para buscar a presença de Deus. Eles havia um desejo por receber aquilo que Deus havia prometido. Havia uma expectativa por receber aquilo que Deus havia prometido. E um desejo, uma fome, uma sede, sabe, uma expectativa enorme. E eles clamando e buscando a Deus, até que de repente veio um som. Até que de repente veio um som do céu. E esse som invadiu a casa que eles estavam reunidos. E eram línguas como de fogo. E era ao mesmo tempo que era um som, era uma voz. E era um rebuliço que desceu do céu. E algo lindo que veio do céu e invadiu aquela casa onde eles estavam reunidos. Ai, quando esse som do céu vem. Quando esse som do céu invade a terra, quando esse som do céu invade as casas, quando esse som do céu invade as igrejas, quando esse som do céu invade um corpo sedento pela glória, alguma coisa vai acontecer. Quem está em volta é atingido, a casa é atingida, a família é atingida, porque o som desce e alguma coisa acontece. Eles estavam ali. E eu quero que você entenda o seguinte: o diabo não quer que você viva isso. O diabo vai fazer de tudo para te distrair em relação ao que importa. Ele vai te encher de coisa que não importa. Ele vai querer jogar o teu foco para um outro lado. Às vezes até na própria atividade que você faz. Você vai ficar mais envolvido com a atividade do que conhecer o Espírito Santo. E aí tem gente que tem uma missão, mas não tem a unção. Isso é forte o que eu estou falando. Não basta ter missão. Não basta ter ministério, se não tem a glória. Não basta ter ministério, se não tem o Espírito Santo. Não basta ter chamado, se não tem fogo. Não basta, não é suficiente. Você vai ficar cansado, você vai se esgotar e nada vai acontecer. Porque se você tem missão, mas não tem unção, você só fica, oh meu Deus, você não passa de um ativista. Missão sem unção. Deus quer derramar algo do céu sobre a sua vida. Deus quer derramar o conteúdo do céu na sua vida. Quem estava no Revolution aqui sábado? Foi sensacional o Revolution. Eu falei um pouco sobre isso. E quando a gente está debaixo do impacto de uma palavra, a gente não consegue parar de falar dela. Porque a palavra mexe. Se a palavra não servir primeiro para o pregador, alguma coisa está errada. Então a palavra tem que ser primeiro para o pregador, depois para a igreja. Então eu prego primeiro para mim, depois para vocês. Então quando a gente é muito remoído por uma palavra, a gente não consegue deixar de falar dela. Então sábado eu falei sobre isso aqui, sobre o conteúdo do céu em nós. Que Deus é atraído pelo nosso vazio. Então eles estavam reunidos naquela casa ali em Atos 2. Eles estavam vazios porque não havia sido derramado ainda. E quando há vazio e há vontade, tem tudo o que Deus quer. Há vazio, há vontade, há expectativa, sabe? Há uma sede. E Deus fala: pronto, vou virar a taça. Vou virar a taça. A questão é que ali estavam todos reunidos num mesmo propósito. É ilusão nossa achar que todos que vêm à igreja vêm com o mesmo propósito. Tem gente que vem à igreja para arrumar uma namorada. Tem gente que vem à igreja, o cara vem à igreja para azarar, porque tem um monte de garota bonita lá, vou lá para dar uma sacada. Tem outro que vem à igreja porque a mãe obriga. Tem outro que vem à igreja porque mora tão pertinho, não tem nada para fazer, a novela que eu gostava acabou, não tem nada, então eu vou para a igreja. Tem outros que vão para a igreja para fechar negócio. Eu vou para a igreja porque lá é um porto cheio de gente lá que eu posso fechar o negócio. É ilusão nossa achar que todos que entram nesse ambiente querem a Shekinah. É ilusão nossa que todos que vêm aqui querem ouvir a voz de Deus. O cara está ouvindo a voz de Deus com o olho vendo quanto é que está o jogo.
ou querendo saber o que está passando na notícia. É ilusão nossa achar que todos que estão no mesmo lugar querem a presença de Deus, mas a maioria quer. A maioria quer ouvir realmente a voz de Deus. A maioria quer realmente buscar a Deus. A maioria realmente quer um verdadeiro fluir de Deus. E o diabo vai sempre tentar distrair você em relação aos propósitos de Deus, em relação à vontade de Deus. E aqui em Atos 2, eles tiveram uma experiência que revolucionou a vida deles. Aquela experiência marcou a vida deles para sempre. Agora, nós não podemos congelar na experiência. Tem pessoas que elas viveram uma experiência com Deus e criam um altar da experiência. E aí ficam ali. Aí o cara que tem a experiência e cultua a experiência, abandona a missão. Porque a experiência foi tão forte, ele só fica falando, não, porque o Espírito Santo veio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei, aconteceu, e blá, 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 e aí fica fazendo um culto da experiência, um culto do movimento, e algumas pessoas gostam de criar movimentos em cima daquilo que Deus já fez, mas Deus já fez, Deus deu algo para cumprir uma missão. Alguém está comigo aí? Nós temos a tendência de toda vez que a gente vive uma experiência de construir um altar em volta daquilo. E a gente fica cultuando aquilo e adorando aquele movimento, sabe? E às vezes a gente se perde no propósito. Foi assim com os discípulos, lá quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, que aparece lá Moisés, Elias, e aí vem Pedro e fala, vão construir uma tenda aqui e ficar por aqui mesmo. A glória está legal, o mistério está de fogo, vou até dançar um ninja. E Jesus falou, que montar tenda para quê? Que tenda? É covardia ficar na glória quando há uma batalha no vale. Você não entendeu? A glória está boa aqui em cima, mas há uma batalha travada no vale. E tem gente que só quer ficar em cima da montanha e abandonando o vale. E Deus está te chamando, já pegou a glória, agora desce para o vale. Sabe? E assim, aí, Deus é um Deus que mexe no nosso conforto. Deus mexe, Deus ele gera alguns incômodos na nossa vida. Se você não quer ser incomodado, sinto muito, mas você vai ser hoje. Que tem pessoas que querem sentar, ouvir uma palavra, pegar o que ele gosta, o que não gosta ele bota de lado e vai embora. Eu vou lá porque eu gosto da música, mas não gosto daquele pastor pregando, não, que ele fala um negócio muito duro. Não sou eu, primeiro que não sou eu que falo, é a Bíblia. Sabe? Algumas pessoas estão sentadas no seu conforto, arrotando as suas experiências, os seus conhecimentos. E Deus fala, covarde, porque a batalha está lá e você não foi cumprir a sua missão. Você está cheio de conteúdo, você está cheio da sua experiência, mas não faz nada de útil. Então Deus dá um jeito nisso. É o que a gente chega agora aqui no capítulo 8. A gente dá um jeito porque Deus havia falado, fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Mas depois que receber o Espírito Santo, vaza. Depois que receber o Espírito Santo, sai Samaria, Judeia, sabe? Vai Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Deus vai te dar algo, não é para você ficar parado. Deus vai te dar algo para você se movimentar, para você andar, para você cumprir uma missão, para você cumprir um chamado. A unção não vem para ficar em água parada. Água parada dá dengue. Tem gente que está com a água parada, está todo cheio de larva dentro dele. Porque se você não se movimenta, vem um monte de mosquinha morta, e a mosca morta envenena toda a parada. Você precisa estar em movimento. Aí Deus vai dar um jeito nisso. Naquela época, desencadeou uma perseguição à igreja. Aonde que desencadeou a perseguição? Em Jerusalém.
Porque eles foram cheios do Espírito Santo, mas não queriam mais sair de Jerusalém. Porque Jerusalém estava confortável, porque a glória desceu ali. Mistério, aqui está bom demais. Para que sair daqui? Está tão confortável, reunião de oração todo dia, cafezinho gostoso, aqui todo mundo, a gente conhece todo mundo, vamos ficar aqui, já desceu o poder, o pessoal foi batizado ali, já converteu alguns ali, Jerusalém está bom, Jerusalém está bem, e esqueceram da Judeia, esqueceram da Samaria, esqueceram do chamado. Então Deus vai falar, eu vou dar um jeitinho nisso, eu vou mexer no teu conforto, para te tirar daí, cabeção. Nem todo desconforto é o diabo, tá? Como é que está, irmão? O inimigo está furioso na minha vida. O diabo está me perseguindo. Não, é Deus que permitiu isso acontecer para você se mexer. Você está muito paradão. Você está muito confortável. Então Deus permitiu uma perseguiçãozinha. Sabe? Aqueles que nos perseguem, eles não sabem, mas são agentes do Senhor na nossa vida. Porque os que nos perseguem nos faz voltar para o propósito. Aqueles que nos perseguem são um instrumento de quebrantamento de Deus na nossa vida. Saul foi instrumento na vida de Deus, na vida de Davi. Deus usou Saul para quebrantar Davi. Deus usou pessoas, os irmãos de José, para quebrantar ele, botar ele no rumo. Sabe? Deus usa situações que mexem no nosso conforto, mas não é o diabo não. É Deus fazendo um rebuliço, mexendo na tua estrutura, puxando o teu tapete, para que você desperte e fala, vamos embora. O que eu te dei não é para ficar num banco. O que eu te dei não é para ficar restrito a um lugar. Eu te dei algo para invadir a cidade, para mudar nações, desperta. Filipe estava cheio do Espírito Santo. E porque ele estava cheio do Espírito Santo, e a perseguição veio, e ele teve que se mover. Jerusalém não dá mais para viver. Eu vou sair daqui, senão eu vou morrer. E aí ele vai para Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele taca fogo na cidade. Quando ele chega em Samaria, os demônios começam a ser expulsos. A cura começa a acontecer. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, dentro da missão, o resultado vem. Quando a unção se junta com a missão, o enfermo é curado, o cativo é liberto, a cidade é transformada, as famílias são transformadas. Tudo o que precisa acontecer é a missão bater de frente com a unção. Quando isso acontece, você não consegue ficar mais no mesmo lugar. Aí Deus provoca situações. Aí Deus vai colocar você em situações de risco. E você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Deus vai abrir os teus olhos. E você vai ver milagres acontecer. Reis se curvando, corações sendo transformados na sua frente, sabe? Pessoas se quebrantando diante de você. Você não pode ficar parado, você não pode ficar sentado com aquilo que Deus te deu. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele muda a empresa, ele muda a escola, ele muda universidades, ele muda lojas, ele muda situações, bairros inteiros. Então, para ver, antes de você achar que é o diabo que está provocando esse desconforto na sua vida, vê se você não está fugindo do chamado de Deus. Já disse aqui algumas quartas-feiras atrás que o diabo nunca extrapassa um limite que Deus estabelece. O diabo não faz o que quer. Sabe? Deus estabelece um limite. A questão é que a gente foge do chamado, porque é mais fácil agradar a nossa carne. É mais fácil agradar as nossas vaidades. É mais fácil ficar no banco, criticando o que está certo, o que está errado, na nossa visão, no nosso gosto. É muito mais fácil, essa é a situação cômoda. Aí Deus provoca uma perseguição, aí Deus provoca uma luta. Porque quando você, sabe, tem hora que Deus tira tudo na nossa vida, só fica o que realmente importa. Só fica o que realmente importa. Uma perseguição veio, e Filipe teve que cumprir o chamado. Sacudiu Samaria. Sabe? Deus sempre
Deus sempre começa com situações difíceis, pegando as situações que aos nossos olhos são, sabe, intransponíveis, difíceis de fugir. Como é que eu vou sair disso aqui? Aí Deus vai, pega um Abraão, pega um Moisés, pega um José, pega um Davi, pega um Saulo, pega você, me pega. Gente complicada. Deus gosta de gente complicada. Sabe? Você conhece alguém complicado? Eu vou perguntar de novo. Você conhece alguém complicado? Você conhece alguém com a história complicada? Ah, pastor, eu estou na igreja hoje também, mas minha vida é o seguinte: meu pai largou minha mãe quando eu tinha 8 anos. Na adolescência, é complicado. Ah, pastor, eu fui casado 15 anos, mas aí meu marido me traiu, aí eu me envolvi com outra pessoa, aí pastor, é complicado. A minha mãe, eu sou filha de o meu pai eu não conheci, pastor, é complicado. Já ficou perto de gente assim? A minha história é complicada. Mas é justamente o que é complicado na sua vida que tornou ser quem você é. É o que é complicado que Deus pega e começa a fazer algo novo de histórias complicadas. Quando você for contar o teu testemunho, não pule a parte complicada, não. Nem sei porque eu ia falar isso aqui hoje. Fugi um pouco da mensagem. Mas abriu a janela aqui na mente, a gente fala que Deus manda. Não pule a parte da sua vida que é complicada. Eu vou repetir. Quando for contar teu testemunho, não pule a parte que é complicada. Porque nada na sua vida foi perdido. É o complicado que faz Deus ser Deus na sua vida. É porque você era uma pessoa completamente complicada e Deus entrou na veia da tua vida. Deus te pegou de cheio e falou: você vai ver o que eu posso fazer com a sua complicação. Você vai ver quando eu derramar o conteúdo do céu sobre a sua vida. Você vai ver quando você for cheio do Espírito Santo. Você vai ver que eu vou te colocar em lugares que você jamais pensou entrar, porque a sua vida era complicada, mas eu entro em cena e descomplico tudo. Eu pego o complicado, descomplico e faço uma nova história. E você vai falar: como é que pode acontecer comigo? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Era complicado, mas eu dei um jeito. Não pule a parte complicada. E aí, agora eu vou voltar para a mensagem. Filipe chega onde? Em Samaria. Só que ali vai dizer que Samaria estava cheia de problemas. Samaria estava dominada por espíritos malignos, bruxos, feiticeiros. Só que em João capítulo 4, eu lembro de uma outra Samaria. Uma Samaria que era mal vista pelos judeus. Até que Jesus passa no poço de Jacó e tem um encontro com uma mulher chamada mulher samaritana, que era uma mulher que já estava no 6º relacionamento e não conseguia ser feliz, até que Jesus se encontra com ela, conversa com ela, liberta aquela mulher, abre uma janela de esperança na vida daquela mulher, e aquela mulher vai para Samaria, e diz a palavra que por causa do testemunho daquela mulher, toda Samaria ela é impactada pelo poder do Evangelho. E as pessoas creram no testemunho daquela mulher e depois, e por causa do testemunho daquela mulher, creram em Jesus. Só que mais à frente, Samaria é dominada por espíritos malignos. Quando não se conserva, se perde. Queridos, isso é muito sério, porque o diabo está sempre querendo tomar um território que já foi conquistado. Samaria já havia sido apresentada ao Evangelho. Só
que quando você não mantém a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus, quando você começa a deixar de lado as coisas, quando você começa a dar atenção às coisas que não são principais, quando você abandona o contato, abandona a presença, não conserva, a presença ela é perdida porque falta um lugar para amparar, para conter. Mas aí, Deus levanta Filipe para ir lá e pegar a cidade de volta. Isso quer dizer o seguinte: você também pode ter de volta territórios que foram roubados de você. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que já foi seu um dia e que hoje não é mais. Mas a unção que foi derramada sobre a sua vida é para você ir no terreno do inimigo e pegar de volta o que é teu. Você não vai pedir licença, você vai entrar pegando. Porque com o inimigo a gente não conversa. Com o inimigo eu meto o pé na porta. E se é meu e foi roubado, eu vou lá e pego de volta. Só que é o seguinte, há um poder sobre mim, há uma unção sobre mim. Eu não tenho só a missão, eu tenho uma unção. E aonde eu for, eu vou pegar de volta territórios que eram meus, e foram roubados. Porque não foi conservados. Porque não houve portas. Sabe, porque não foi preparado um lugar. E tudo aquilo que fica vulnerável, qualquer um entra. Então Deus quer te usar para pegar de volta territórios que já foram seu um dia. Que já foi seu um dia. Sabe? Há uma libertação hoje para fluir na tua vida. Filipe chegou. O que é isso, gente? Primeiro o Espírito Santo traz o incômodo. Ele vem sobre nós, aí a gente se alegra. Mas se a gente não se mexe, ele vai trazer um incômodo. O que eu dei para você, não é para ficar em você somente. É para você ir atrás daquilo que foi roubado. Uma geração está sendo roubada. Uma geração está sendo perdida. Uma geração está sendo escravizada. Uma geração está ficando endemoniada. Uma geração está aprisionada pelo pecado. E você vai ficar sentado em volta do movimento? E você vai ficar rasgando o seu verbo aí das experiências que você teve. E não, levanta e vai para Samaria e pega de volta. Nós precisamos reconquistar a cidade. O Rio de Janeiro é nosso. Eu vou repetir, o Rio de Janeiro é nosso. A Barra da Tijuca é nossa. Os nossos jovens não vão morrer. Oh meu Deus, os nossos jovens não são do pecado, não são das drogas, não são da prostituição. Esse terreno é nosso, essa cidade é nossa. Eu vou me levantar como Filipe, porque eu não tenho só uma missão. A unção está sobre a minha vida. Eu vou lá e vou reconquistar Samaria. Meu Deus, parece que você não está nem aí. Está anestesiado? Está indiferente? Está achando bonita a mensagem, mas não se aplica para você? É romântica só, é bonita, que legal, mas na realidade, não, levanta do seu lugar agora. Toda a igreja vai ficar de pé. Chega de acomodação. Chega. Hoje é o dia de você pegar de volta o que foi tirado de você. Hoje é o dia de você ser grato a Deus por aquilo que Ele tem derramado na tua vida. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Ele não derrama algo na sua vida para ser perdido. Nenhuma unção, Deus não desperdiça a unção. A unção ela vem com um objetivo. A unção ela vem com um propósito. A unção vem com direcionamento. A unção vem para uma obra específica. Não para você ficar congelado e estatalado. Não. Deus está derramando coisas preciosas, mas é para você fazer alguma coisa. É para você se movimentar. É para você invadir as cidades, as empresas, os clubes, sabe? Os times de futebol, as escolas, as universidades. Querido, Deus está te colocando em lugares específicos para você pegar territórios. Alguém me ajuda aqui, por favor?
Deus te colocou nessa imobiliária para você conquistar o território. Deus te colocou nessa empresa para você conquistar o território. Deus te colocou nessa escola para você conquistar o território. Não é para você ganhar dinheiro, isso é detalhe, é para você conquistar o território. Para de trabalhar por dinheiro, somente. Infeliz é o homem que só trabalha por dinheiro, que não tem uma missão. Ele ganha o dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Tem gente que é tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. O dinheiro domina ele. Mas nunca foi bênção na vida de ninguém. Se você trabalhar só por dinheiro, tu vai ser o homem mais infeliz dessa terra. O dinheiro pode comprar lanche que você quer, mas não compra a tua paz, teu sossego, teu caráter. Agora, se você tem uma missão e você tem uma unção, você vai ditar a ordem, você vai dizer como funciona, você vai ditar a regra. Você não foi chamado para ser escravo, mas Deus quer usar você para ser um conquistador de territórios. Conquista, eu já falei isso aqui uma vez. Conquista tem a ver com pegar de volta. É diferente de bênção. Bênção me acompanha. Conquista está na minha frente. Quando eu ando na missão, cheio da unção, eu não me preocupo com a bênção, porque ela corre atrás de mim. Eu vou e ela está atrás. Eu vou e ela está atrás, não me preocupo. Mas se eu tenho uma missão e ando debaixo da unção, Deus me levanta para conquistar lugares que foram tomados. Por isso que nós somos conquistadores. Um conquistador é a mistura da dor com conquista. Vou passar por algumas dores, mas faz parte da minha construção. Eu sou um conquistador. Eu sou um conquistador. E o que está diante de mim, eu vou entrar lá, vou colocar os meus pés e será meu. E eu vou pegar de volta aquela escola, aquele condomínio, não é do diabo, é do Senhor. Eu vou entrar lá e vou dar uma ordem. Esse território é meu. Qual é o território que está à sua frente? Deus já te mostrou algo e você estava com medo de ir. Deus já tem falado algo com você. Deus já está provocando alguns incômodos dentro de você. Tem incômodos aí. Tem incômodos, sabe aquela situação? Você acorda e sabe que algo não está como deveria. Você acorda e sabe que você não está onde deveria. Aí você vai dormir, aí você compra um carro zero e acha, mas o incômodo continua lá. Aí você faz uma viagem dos seus sonhos e o incômodo continua lá. Porque não tem a ver com isso, tem a ver com o propósito, tem a ver com a missão. Eu quero chamar só os incomodados para vir aqui à frente. Você que está incomodado. Você que sabe que, eu não sei o que é. Outra coisa, está tudo certo com você. Você tem orado, você tem buscado, você tem tido experiências com Deus, mas Deus quer mais. Deus fala, filha, filho, isso não é tudo que eu tenho para você. Samaria te espera, a Judéia te espera, os confins da terra te esperam. Para de relutar, para de querer fazer a sua vontade, se entrega de uma vez. Lembra, era para ficar parado até que, era só até o Espírito Santo vir. Uma vez que ele veio, mova-se. Recebeu o teu milagre? Recebeu, foi cheio do Espírito Santo, está com a vida cheia, tem buscado a Deus, tem orado, mas está incomodado, então é porque você está no lugar errado. O incômodo
serve para revelar a gente que a gente está fora de lugar. Às vezes anda com um sapato e começa a incomodar. Quando você vai ver, é um cadastro que está fora do lugar. Aí te incomoda. Aí você começa a andar meio capenga, porque aí quando você vai ver, é só puxar o cadastro, botar no lugar certo, o incômodo para. Incômodo serve para revelar que nós estamos fora do lugar que deveríamos estar. Então, se está incomodado, Deus quer alinhar você hoje com a visão dEle, com a vontade dEle, com o propósito dEle, com a missão dEle. A missão e a unção e o propósito se revela. Quando há missão e a unção, o propósito se revela. Quando há missão e a unção, o propósito se revela. Vai falando com Deus agora, fecha os teus olhos, é você e Deus. Fala com Ele, Senhor, eu quero entender. Eu não quero mais fugir da Tua vontade. Eu não quero mais fugir da missão que o Senhor confiou na minha vida. Me usa para conquistar territórios, para pegar territórios de volta. Começa a reivindicar lugares, isso pela fé. Eu quero reivindicar agora, Senhor, a escola que eu estudo, o escritório que eu trabalho. Eu quero, Senhor, eu quero reivindicar agora aquela empresa que o Senhor me colocou. Ó Deus, eu reivindico aquele território para a Tua glória. Eu sou apenas um lá, mas se eu estou lá, o Senhor já tem o que o Senhor precisa. Deus que te chamou, te restaurar. Você precisa entender. Outra vez. Você precisa entender. Para de falar que você está sozinho em determinado lugar. Para de falar que você é o único em tal lugar. Eu sou o único naquele escritório. Eu sou o único na minha família. Eu sou o único naquela empresa. Todo o peso. Ai meu Deus, eu sou o único. Ei. Deus não precisa de muitos. Se Ele tem um, Ele já tem o que Ele precisa. Toda mudança começa com um. Você mais Deus são a maioria. Para de ficar dando uma de dodóizinho. José estava sozinho na prisão. Davi estava sozinho no pasto. Jesus estava sozinho no Getsemane. Porque os que foram com ele não conseguiram ficar e dormiram. Daniel estava sozinho na cova dos leões. Se Deus tem um, Ele tem o que Ele precisa. Se é único na sua família, Deus tem o que Ele precisa. Se é único na empresa que você trabalha, Deus tem o que Ele precisa. Se é único no seu prédio, Deus tem o que Ele precisa. Lembra disso. Filipe chegou sozinho a Samaria. E sozinho ele libertou uma cidade. Sozinho ele reconquistou um território. Para de dar desculpa para Deus que você é sozinho. Em vez de ficar murmurando e reclamando com Deus, por que isso aconteceu? Vai falar: Senhor, cumpra na minha vida o propósito. Eu quero servir na missão que o Senhor me confiou. Cumpra em mim. Cumpra em mim. Cumpra em mim a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento essas vidas aqui no Teu altar. Que um poder sobrenatural venha sobre eles agora. Que uma unção do Teu altar venha sobre eles agora. Uma unção do Teu trono. Uma unção para conquistar cidades. Uma unção para mudar empresas, escolas, shoppings, construtoras. Oh Deus, escritórios de advocacia, tribunais, hospitais. Oh Deus, os teatros, os cinemas, televisões. Isso, Senhor, uma unção para conquistar territórios. Uma unção para pegar territórios que foi tomado de nós. Nós reivindicamos agora. Oh Deus, na área dos esportes. Oh Deus, na área jurídica, na área de segurança. Deus, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para conquistar cidades e destruir assim os planos do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam cheios agora. Cheios de alegria, de paz, de fé, de ousadia, de coragem. Sabe, para cumprir a missão.
coragem para cumprir a missão, coragem para não desistir no meio do caminho, coragem para decidir se manter de pé, mesmo em meio às afrontas. Coragem. Deus está engrossando a sua pele, engrossando a sua pele, sabe? Porque palavras contrárias não vão mais te atingir. Deus já está mudando o teu nível, sabe? Acabou o tempo do dodóizinho. Acabou o tempo, Deus está engrossando a tua pele. É hora de crescer, é tempo de mudar de fase, é tempo de caminhar. Jerusalém já foi, agora caminha, agora caminha, agora caminha. Vai em frente, caminha, conquista, pega de volta, entra. Uou! Negociou valores. Isso. E agora veja. Isso que você precisa está sobre a tua vida. Há um poder, há uma unção, há uma autoridade sobre a sua vida. Levanta e anda, levanta e anda. Sai da acomodação, sai, 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 sai da acomodação. Chega. Seja grato pela experiência, mas não fique escravo dela. Caminha. Você não viu tudo ainda, você não viveu tudo ainda, Deus não terminou com você ainda. É hora de conquistar, é hora de caminhar. Reage, 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 reage. Pega de volta o território, pega o teu casamento de volta, pega o teu filho de volta, pega a tua alegria de volta. Aleluia, aleluia. Levanta as suas mãos e glorifica o Senhor. Glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Ele. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Reavivar a fé. O engano abandonar e reconstruir, reconstruir a ponte que rompeu, escolhas que se fez. Deus que te chamou, te restaurar. aleluia. Outra Te louvamos, vez. Senhor, por essa noite. Te louvamos pela Tua presença nesse lugar. Deus, usa-nos nesse tempo. Usa-nos nessa geração tão perversa. Que possamos sair daqui caminhando em fé, em vitória, e na certeza de que aquilo que foi roubado de nós já voltou para nós. É nosso. Nós tomamos posse. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem. Em nome de Jesus. Aleluia. É tempo